Boa noite a todos e a todas que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira nós estamos aqui para trazer informações relevantes e importantes para vocês. Nós temos mais um convidado, que é o Luiz Araújo. Ele está entrando aí já, mas a gente já vai dando sequência aqui no nosso trabalho. De início, como sempre, a gente agradece aí a participação e a oportunidade que o Sérgio Craveiro nos dá. Hoje ele nem no estúdio está, porque na sexta-feira inicia-se em São Paulo o 4º Congresso CONASE, Síndico Online, onde eles estão recebendo lá em São Paulo eu e mais síndicos e profissionais do país inteiro, né? Então, o objetivo desse 4º CONASE é fazer um network, fazer intercâmbio de informações relativas a toda a parte da inspeção predial, né, e a gestão condominial de forma global, e por isso esse contato lá é fundamental, importância para nós, né? Agradecer também a presença do Sérgio Nisquier. Ele já esteve com a gente aqui em outra oportunidade. Ele é engenheiro do Rio de Janeiro, vai nos trazer aqui a sua experiência no mercado carioca, né, na engenharia carioca, o que ele conhece, e tudo aquilo que efetivamente a gente pode usar como referência, né, usar como experiência do que efetivamente a gente tem de risco na engenharia, de inspeção predial e manutenção. De início, como sempre também, a gente fala, antes que eu peça ao Sérgio para se apresentar, eu só gostaria de uma oportunidade de todos esses que estão nos assistindo. Nós temos tido uma audiência muito grande, temos um reconhecimento de todos aí, tem lives nossa com 1.200 visualizações, fora as que acontecem depois, né? Porque nós ficamos com esse material todo gravado, e com isso a gente quer chamar a atenção para um fato que aconteceu agora, essa semana, no dia 3 de maio, né? Na verdade, semana passada, mas que está tendo reflexos agora. A Câmara de Vitória ela levou à aprovação um projeto de lei que altera o projeto que tornou obrigatório o laudo de inspeção predial, né? Esse projeto está cheio de erros gravíssimos, né? E o principal deles é exatamente esses vereadores que deveriam estar ajudando a população, defendendo a população, ficam defendendo meia dúzia de maus incorporadores, né? A tentativa, que ainda, obviamente, não passou, e tudo que vocês quiserem saber de informação mais detalhada, a gente postou hoje, não só o vídeo onde eu fiz uma manifestação na Câmara esclarecendo a esses vereadores o quão grave é o que eles estão fazendo, né? Mas também uma carta, um ofício que eu encaminhei ao prefeito de Vitória para que ele tome conhecimento de tudo que está acontecendo, porque esse projeto ainda vai ser levado à análise dele, né, que pode vetar ou sancionar, e todas as explicações foram bem dadas, né? Mas a gente gostaria, em que pese estão lá ditos todas as informações que vocês precisam, mas é sempre importante ressaltar que a alteração que se pretende deixa de tornar obrigatório o laudo de inspeção predial, né, por lei, uma vez que, para efeito de norma, ele continua sendo obrigatório, mas o artigo lá que altera, inclusive, parece até coisa de iniciante, de gente totalmente incapaz, né? Eles colocaram lá que o projeto de lei altera uma lei que nem existe, altera uma lei
que é a 9.418 de 2018, quando a lei que está em vigor ela é 9.418 de 2019, de 1º de abril de 2019, e não lá de 26 de agosto de 2018, como foi colocada, né? Então, é totalmente inócua, né? Mas é fundamental que vocês que nos assistem, pessoas que têm comprometimento com a gestão condominial, façam divulgar esse material que nós estamos colocando aí, né? Em que pese nós já estamos alinhados com a Procuradoria do CREA, já vai estar promovendo ações para tentar corrigir isso. Estamos alinhando parcerias com a OAB, o próprio Ministério Público, que já está efetivamente nessa empreitada, né? Porque, como vocês podem ver lá, uma série de informações que eu coloquei no ofício encaminhado ao prefeito, o Ministério Público já foi chamado a tratar desse assunto em função da contaminação do concreto, que está provada na Grande Vitória, né? Portanto, é de fundamental importância que a gente faça esse material viralizar, de todos que possuem algum contato com algum vereador, né? E aí é importante também registrar que nós não estamos falando aqui somente de Vitória, nós temos essa lei como pautada na Câmara de Vila Velha já por 2 vezes e por motivos que não se consegue explicar, na hora de votar, eles tiram de pauta essa legislação, né? Então, nós estamos falando aqui das 2 maiores cidades do Espírito Santo, onde a gente tem, em média, aí, 8.000 edificações, né? Fora outras edificações, né? Estou falando 8.000 prédios, fora as outras edificações que também estão inseridas dentro dessa legislação, e que todas elas precisam efetivamente da inspeção predial, né? Lembrando que a gente repete sempre, inspeção predial, o primeiro laudo, ele deve ser entregue junto com a edificação. Vocês que estão adquirindo o imóvel, ao receber o condomínio, não aceitem receber o condomínio se o primeiro laudo não estiver sendo entregue junto. Ele é fundamental, ele é importantíssimo. Com relação às demais inspeções prediais, a norma preconiza alguma coisa que está completamente diferente da lei, né? Porque é importante até vocês entenderem. Em 2016, essa mesma minuta de lei aprovada em 2019 pelo prefeito Luciano Presente, ela foi levada à Câmara. O prefeito, então, vetou essa lei, que tinha de número 8.992, 2016. Ele vetou a lei e a gente, à época, conseguiu derrubar esse veto na Câmara por 14-0, né? Visto, inclusive, com a minha manifestação, à época, na Câmara, do então presidente do CREA, Helder Carnieri, e também do então presidente do CAL, o Tito. Nós estivemos presentes lá. Quando chegamos, a gente estava perdendo de 14-0, e depois que nós fizemos uma manifestação na Câmara, nós vencemos de 14-0, derrubamos esse veto de 14-0. Só que essa legislação ela dependia de uma regulamentação do prefeito, que estava previsto para ser feito em, no máximo, 60 dias. E o prefeito Luciano Rezende nunca fez essa regulamentação, né? Inclusive, eu fiz protocolei um processo junto ao Ministério Público, solicitando, inclusive, a prisão dele, porque o não atendimento da lei gerava crime e ele poderia ser preso por isso, né? Mas, infelizmente, o Ministério Público, à época, não tomou nenhuma providência, e acabou que a gente ficou com essa lei por quase 3 anos sem ser regulamentada, né? Em 2019, quando ele editou uma nova lei, ele utilizou a mesma minuta, lá anteriormente elaborada por nós, apenas alterou a periodicidade, isto o que a norma preconiza de periodicidade de 3, 4 e 5 anos, o prefeito, à época, alterou essa periodicidade por 10 anos, né? Já tentando manipular a pedido dos incorporadores esse prazo que, teoricamente, na cabeça deles,
10 anos estaria tudo prescrito, né? Os erros construtivos estariam prescritos. Ocorre que a gente tem trabalhado e brigado para provar que a lei do consumidor é clara. Toda e qualquer anomalia, isto é, erro construtivo comprovado, que obviamente ocorreu durante a obra, é responsabilidade exclusiva do incorporador, né? E é exatamente, de novo, nesse sentido que se está tentando fazer essa alteração, né? Ou, no caso de Vila Velha, está sendo impedido a aprovação de uma legislação justamente para que não se busque essas responsabilidades, né? Para que os adquirentes continuem sendo enganados e, portanto, não busquem responsabilidades de correção desses erros construtivos, né? Então, mais uma vez, solicito a todos que analisem com calma, é um material extenso, é trabalhoso, mas que divulguem isso para todos. Vamos fazer todos os eleitores, principalmente, conhecerem o que esses vereadores nossos têm feito, né? Por isso, essa manifestação minha aqui de indignação por tudo isso que está acontecendo. A gente tem tratado aqui já em vários programas, né, e mais recentemente nos 2 últimos, sobre a questão de colapso de estruturas, e esses colapsos de estruturas vêm, obviamente, de erros construtivos graves, né? Esse é um 3º programa dessa sequência que nós vemos fazendo, e onde a gente vai continuar tratando desse mesmo assunto, colapso de estruturas decorrentes de, como já dissemos antes, primeiro, de erros de projeto, né? Também divulgamos já e a gente continua reiterando. Nós temos problemas principalmente no que tange a projetos estruturais executados em desacordo com as normas, né? Esses projetos, a gente tem mais de 20 processos aí em andamento, onde já se comprovou que foram executados em total desacordo com a norma, estruturas que trabalham mais do que devem, fissuram todos, geram comprometimento de salubridade por excesso de trincas nas fachadas, né? E, em alguns casos, também o risco de colapso, principalmente quando a gente está tratando da contaminação do concreto. Essa contaminação, conforme a gente já repetiu aqui várias vezes, ela está devidamente comprovada. Os detalhes de todas as ações envolvendo esse assunto estão detalhados no ofício que eu encaminhei ao prefeito, e a gente vai detalhar e trabalhar isso com mais vigor, né, com mais detalhes agora aqui nesse programa, correto? O Luiz Araújo está aí presente também, e eu, de imediato, peço tanto ao Sérgio quanto ao Luiz, primeiro ao Sérgio, que se apresente e dê um breve currículo seu para que as pessoas possam entender a sua expertise. Ok. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar o Sérgio Craveiro, quero saudar a Leonita, especialmente a você, meu amigo Maurício, meu amigo Luiz. É sempre uma honra poder estar compartilhando esse espaço com todos, onde a gente dá a nossa opinião, mas eu digo a você assim, de coração aberto, eu acho que eu aprendo mais do que transmito, pela grande experiência que você tem aqui nessa sua introdução. Realmente só toca em pontos muito importantes e que eu acho que toda a sociedade tem que prestar atenção e realmente estar junto nessa grande luta pela qualidade das nossas residências, né? E você chama bastante atenção para os erros de projeto, para os erros de execução, e eu acrescentaria também pelos erros de manutenção. Nós vamos ter oportunidade da gente falar um pouco sobre isso. Meu nome é Sérgio Lisqueira, eu sou engenheiro civil e de segurança, sou formado pela Universidade Federal Fluminense, tenho várias especializações, uma inclusive de restauração de edifícios na Universidade do Porto, e tenho atuado bastante, tanto no mercado da construção civil, com construção propriamente dita, em corporações, como na área de manutenção, agora mais intensamente, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tenho dado muita consultoria para vários edifícios, várias administradoras,
e tenho tido a oportunidade de observar esses 3 fatos bastante graves, que são os erros de projeto, os erros de execução e, agora, mais intensamente, os erros na manutenção que acontecem. A gente vai ter oportunidade, já nas falas seguintes, de poder falar um pouco sobre isso. Estou honrado com o convite, me sinto muito bem estar aqui na companhia do Luiz e na sua, e agradeço a audiência, né, sabendo que estamos falando para síndicos e administradores, não estamos falando especificamente para engenheiros, né? Então, vamos ter uma conversa franca, aberta, sobre tudo que a gente pode fazer para poder melhorar as nossas condições de moradia. Sérgio, é importante, inclusive, ressaltar o que você falou, em que pese o programa ele tem como finalidade orientação a síndicos e a gestores de condomínio, né? A gente também tem uma boa audiência entre os profissionais da engenharia. E esses profissionais da engenharia são exatamente a eles que a gente pede o maior cuidado, uma maior análise, um maior critério na hora de execução das obras, né? Ficar atendendo apenas a determinações de empresas e não buscar a qualidade da engenharia, eu acho que é o grande problema que a gente tem hoje, né? Esses erros, na maioria das vezes, por exemplo, vamos citar a questão do projeto, né, que o Luiz bem conhece. Os erros de projeto, em sua maioria, são simplesmente por falta de uma revisão do projeto que é determinado por norma. Então, se você está querendo economizar no seu custo de obra, não atendendo a norma, saiba que logo na frente ele vai ter um custo muito maior, porque é muito mais difícil de você corrigir depois de pronto do que efetivamente quando tem projeto, né? Mas só aproveitando então a oportunidade, Luiz, mais uma vez aí se apresenta, e se você quiser já discorrer sobre esse assunto dos projetos aí, dessa necessidade de revisão, né, em que pese a gente ter repetido isso sempre, mas é fundamental que a gente inicie com essa parte. Beleza, senhor, sem problema. Boa noite a todos aí. Já de cara, verificar que eu acho que eu estou quase ganhando a carteirinha para poder participar aqui junto com o seu outro, né? O pessoal que está vendo a gente aí já é a terceira que eu estou aí, espero ser convidado para mais. Mas, de fato, a gente vê aí um nível de crítico em projetos. Eu acabei de sair de uma reunião, cheguei até aqui no limite aqui, de uma reunião que a gente estava interditando uma área de um condomínio que tem erros claros de projeto que não atende à norma, né? E muitas das vezes, nesse caso, o condomínio deu sinal, essa área que está com erro de projeto deu inúmeros sinais e a gente está podendo tomar essa providência. Mas muitas das vezes esses sinais são mascarados e podem, de fato, levar ao colapso ou, eventualmente, a levar aí a uma manutenção excessiva, né? Ou uma manutenção custosa para o condomínio, que muitas das vezes não revisa aquele projeto, não sabe que é um problema estrutural e começa a achar que é comum, né? Muitas das vezes o síndico pergunta, mas isso é comum? Essa fissura é comum? Não, não é. Né? Mas chega às raias do gestor começar a acreditar que aquilo ali é natural, que não tem problema, que ele tem que ficar consertando aquilo o resto da vida, várias vezes, e cada vez com mais periodicidade, né? Então, de fato, a gente se assusta com isso. Essas reuniões são pesadas, porque a gente leva um problema grave para o gestor, a gente entende o lado do gestor, né? Mas, enfim, e a maioria dos problemas, quando ele nasce errado, dificilmente a gente vai conseguir impor uma qualidade até que, de fato, a gente ache esse erro e possa sanar ele com as devidas condições, né? Exatamente, Luiz. Vamos lá. Duas considerações em cima do que você está comentando. Primeiro, lembrar a todos que, quando se permite que a incorporadora venha fazer as correções, precisa se saber e precisa se fiscalizar o trabalho de quem está corrigindo, porque, na grande maioria ou na totalidade desses serviços que são feitos, permitidos à incorporadora corrigir, se vê são maquiagens, né? E é o que o Luiz está dizendo aí. Essa maquiagem vai ficar caro porque, principalmente quando se trata de oxidação de aço,
você acaba comprometendo ainda mais a estrutura. O que poderia ser só uma recuperação estrutural acaba sendo a necessidade de um reforço estrutural, né? E com isso o custo só vai aumentando, né? Quando não há o colapso antes, né? Mas gostaria também de acrescentar uma informação importante com o Luiz, né? Ele não só estava numa reunião agora à tarde, como ontem à noite nós perdemos uma boa parte do nosso tempo, né, e da nossa noite, também com um problema seríssimo de projeto, numa edificação que está interditada, são 500 e poucas vagas de garagem interditadas, que desde quando foram entregues receberam, já houveram sinais de colapso. Houve uma primeira interdição lá em 2016, né? Essa primeira interdição, o condomínio permitiu que a incorporadora fizesse correções, ela foi lá, fez um monte de maquiagem, não corrigiu o que deveria corrigir, e agora, em 2019, 2020, nós determinamos de novo a interdição, né? E estávamos levando o que o Luiz está dizendo, né? Levando uma conta para o condomínio que está chegando em torno de R$3 milhões, né? E que todos se assustam, se apavoram, se ficam indignados, né? E somos nós que estamos lá dando essa informação para eles, né? Portanto, a incorporadora ela fica de lá de São Paulo, fazendo maquiagens, fazendo insinuações de que está tudo certo, mas não é a família deles que está aqui embaixo da estrutura, né? Discurso bonito, mas pouca ação, né, senhor? A gente vê discursos bonitos, dizendo que não tem problema nenhum, e no primeiro momento que fala, então assine, entrega, bota, identifica essas coisas, né? Comprova, assina embaixo, aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais complexo. Lembrando que eles assinam, mas assinam o que não vale, porque engenheiro de São Paulo assinando alguma coisa aqui em Vitória não pode assinar, e da mesma forma no Rio, em qualquer outro lugar, né? O engenheiro ele só pode assinar responsabilidade técnica onde ele efetivamente está registrado no CREA, né? Eu tenho o visto do meu CREA no Rio de Janeiro, né? Tenho em São Paulo, o Sérgio sabe bem disso. Eu não posso ficar assinando projeto em um local onde eu não tenho o visto no CREA. Isso é enganação, mais uma vez enganação, porque ele está assinando aquilo que ele não é competente para assinar, né? Mas não, além de ontem, né? Eu só queria contar o históricozinho, voltando um pouquinho, Luiz. Ontem à noite nós perdemos um bom tempo com isso, né? O tempo que a gente teria disponível para estar com a família estava lá se desgastando, né? Tivemos a infelicidade de ver que condôminos querendo brigar entre si, né? O nível de estresse é tão grande que quase saíram no tapa lá, quando, na verdade, quem tem que tomar os tapas é as incorporadoras, porque, infelizmente, são eles os responsáveis, né? Mas não colocam a cara, né? Não são tão corajosos para ficar manipulando legislação aí, como estão fazendo em Vitória, em Vila Velha, mas na hora de botar a cara lá na Câmara para poder discutir o que é correto, o que não é correto, não coloca, né? Fica se usando de artifícios outros que a gente sabe bem quais são, né? Na sequência, hoje, de novo, participamos de uma perícia onde, de novo, existem erros gravíssimos, né? Prédio com 4, 5, 6 anos, onde a estrutura do prédio está se diluindo. Qualquer um que passe na Rodovia do Sol ali e olhe para cima vai se assustar com a situação dessas 4 torres, né? Por quê? Porque erros graves de projeto, erros maiores ainda de execução, e a incorporadora querendo se fazer de santa, de bonitinha, e achando que é normal aquilo lá, né? Portanto, na sequência aí o que o Luiz falou, né? Estava interditando o outro. Por isso que a gente está ressaltando essa legislação. O laudo de inspeção predial ele é importantíssimo no Brasil todo, né? Nós vamos ter oportunidade de ouvir o Sérgio aqui, Rio, São Paulo. Ele é fundamental em todo o país, mas especialmente no Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória, onde a gente tem constatado erros de projetos gravíssimos, né? E contaminação de concreto. Ele é mais do que fundamental, ele é
não sei que palavra definir a necessidade de se ter um laudo de inspeção predial aqui na Grande Vitória, né? Por isso nós vamos... Pois não. Corroborando aí, cara, principalmente uma coisa muito importante, né? A gente está trazendo aqui um monte de informação de alguns condomínios que estão com problema, né? Mas esses condomínios, sempre a gente ouve essa pergunta, esses condomínios, pelo menos agora, conhecem os seus problemas e começam a ter diretrizes de como resolver esses problemas, né? Desde que sejam tomadas as atitudes, eles vão chegar lá. Então, a importância da sua fala aí de fato, a gente ter uma lei que garanta que todo mundo possa ter direito de saber como está a saúde da sua edificação, assim, é mais do que importante, né? É no mínimo razoável. Né? Já que a gente não tem aí, às vezes, a possibilidade do gestor estar buscando isso, como a gente vê, tem moradores brigando entre si por uma coisa que não era para brigar entre eles, e isso gera uma confusão generalizada, e aí a gente acaba não podendo, o gestor não pode contratar o laudo por si só. É fundamental que tenha uma lei que obrigue isso a acontecer para que a gente, de fato, conheça a saúde dos edifícios e possa cuidar dela antes que ela venha a cometer as coisas mais graves ou chegue na situação que a gente tem aí hoje de alguns edifícios, que infelizmente é só rezar para não acontecer nenhum problema, porque já está para mais descrito que já era para ter até acontecido. Sem dúvida, Luiz. Sérgio, já vou te dar, só corroborando aí, deixar claro, né? Porque, na verdade, eu fico botando a cara sozinho nessa história, né? E aí vem um monte de gracinha, um monte de ameaças, um monte de conversa fiada, né? E essas pessoas que estão fazendo isso podem ter a certeza de que isso não altera o meu trabalho, muito pelo contrário. Eu estou brigando com o Ministério Público, eu denunciei tudo isso junto ao PROCON, denunciei junto ao Ministério Público, nós temos uma parceria já praticamente firmada com a OAB, ela vai estar nos auxiliando, a Procuradoria do CREA já está dentro, o CAU também provavelmente está entrando, né? E nós vamos bater pesado nesses maus incorporadores, porque também, deixar claro, não são todos, né? A grande maioria são pessoas honestas, de bem e que querem fazer o correto, né? Eventualmente erram, ok, mas corrijam o erro, né? O problema são aqueles que erraram e se recusam a corrigir o que erraram, né? Isso sem palavras para poder definir. Mas, Sérgio, por favor, nós falamos demais. Olha, vocês falaram tantas coisas importantes e bacanas que eu quero falar sobre todas elas. A primeira, Maurício, você não está sozinho, tá? Isso é a primeira coisa, não se sinta sozinho, porque o Luiz, por exemplo, até pelo tamanho dele, né, ele te dá toda a garantia. Não, pior que ele traz sempre o Matheus, que é o nosso cão o nosso segurança, né? Matheus, se precisar correr, ele vai correr mais que nós. Mas uma coisa que eu julgo importante falar sobre isso é que quando a gente bota no ar, bota no universo todos esses conceitos, as pessoas que nos ouvem, os síndicos, os administradores que vão tomando consciência deste tipo de problema, vão transformando o nosso meio ambiente. Quer dizer, o nosso meio ambiente técnico, que preza pela qualidade, o mercado ele vai se tornando cada vez mais competitivo. E esses maus incorporadores eram numa quantidade muito maior lá no passado, né? Se for olhar mais para trás ainda, a Lei 4591 apareceu porque só tinha mau incorporador. Não tinha bom incorporador. Teve que ter uma lei que bota em cana, pela lei do colarinho branco, quem engana a sociedade, né? E isso não tem nada a ver com o Sérgio Naia, não foi isso, Sérgio? Isso não tem absolutamente nada a ver com a engenharia. Né? A engenharia que eu quero compartilhar com todos vocês, pelo menos para mim, é uma coisa sagrada. Ela é sagrada. Então, todos os engenheiros que nos ouvem, como você falou lá atrás, tem que ter esse comportamento. A nossa profissão, a engenharia, ela traz o bem para a sociedade. Então, ela tem que ser bem cuidada. Nós somos, assim como o médico que cuida da saúde, nós cuidamos da casa da pessoa. Isso é tão sagrado quanto todo o resto. Né? Às vezes, você vê uma pessoa compra um apartamento e passa a vida dele inteira pagando esse financiamento.
40 anos de financiamento, sonho, aquele né? sacrifício enorme para poder cumprir esse objetivo, finalmente tem a casa e ela, 40 anos depois, já está precisando de um bom banho de loja, né? Mas é importante saber que o sujeito tem uma coisa que ele precisa cuidar. E aqui eu quero me referir a vários pontos que vocês falaram. Primeiro, a importância dos nossos colegas ao prestarem serviços para edifícios, para incorporadores, seja lá o que for, respeitem bastante essa questão do CREA, né, ou da CAL. Realmente, eu também tenho meu visto onde eu atuo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso precisa, o contratante tem que saber disso, ele precisa estar atento para que respeite, porque é a forma que a sociedade tem para controlar o trabalho da gente é o CREA. Né? Então, isso é muito importante. Mas o que eu quero ir direto para os assuntos que a gente está tratando e falar para vocês o seguinte, olhando agora o gestor e o síndico, saibam todos vocês, não esqueçam nunca disso, que todo problema grande um dia foi pequeno. E se você não resolveu esse problema quando ele era pequeno, quando for grande, ele é muito pior para resolver. E a gente diz que o cachorro é o melhor amigo do homem. Teoricamente, seria o melhor amigo do engenheiro, mas não é. O melhor amigo do engenheiro é o concreto armado, porque a gente consegue fazer as formas que a gente quer e quando ele vai dar problema, ele avisa. O concreto armado dá sinais para a gente o tempo inteiro quando ele está começando a ficar doente. E o gestor não dá muita bola, às vezes não conhece, não tem uma boa assistência e acaba deixando passar e aquele tal problema pequeno virou grande. Uma pequena infiltração que ele não deu bola, daqui a pouco virou uma corrosão de gravíssimas proporções e um pilar pode ruir. Então, essa questão de ter um respeito aos sinais que o próprio concreto manda para a gente, não só o concreto, se você pegar, por exemplo, a instalação elétrica de um prédio, o disjuntor está desarmando toda hora, isso é um sinal. Tem gente irresponsável que chama o eletricista da esquina e ele chega e diz assim, doutor Sérgio, também o que o senhor quer? O senhor tem um disjuntor de 30 amperes com tanta coisa pendurada nele, bota um disjuntor de 50 amperes que ele não vai desligar nunca. E, de fato, o disjuntor não desliga, quem vai funcionar como disjuntor é o fio e vai botar fogo no prédio. E eu posso só fazer uma intervenção, Sérgio. Nós temos uma outra situação gravíssima aqui também, onde uma fábrica de fio vendeu toneladas e toneladas de fios de cobre aqui, no lugar do cobre tinha outra coisa qualquer, né? E tem profissional qualificado, que se diz qualificado, entendido em perícia, tentando provar junto à justiça que está tudo certo, que não tem problema não, porque não deu problema ainda, não vai dar problema depois. Quer dizer, são situações que chegam ao cúmulo do absurdo, observar umas situações dessa. Então, eu queria até aproveitar o que você está falando quando diz assim, não deu problema, não vai dar nunca. Eu quero também dizer uma coisa que é uma tradição, que quando alguém chega para mim, por exemplo, vai ter um novo produto ou um produto que está há pouco tempo no mercado, e aí quando a pessoa vem me oferecer, eu pergunto, mas já deu problema? Aí o cara diz assim, nunca deu problema, doutor, nunca deu problema. Então, eu digo, esse eu não quero. Por quê? Não existe nada perfeito, só Deus é perfeito. Então, se nunca deu, a chance de dar é comigo. Eu não quero esse que nunca deu problema. Tá? Eu não gosto desse tipo de conversa e você tocou no ponto certo. Quando você está fora da norma, esquece, o problema vai acontecer. Pode ter certeza. É só saber quando, né? Não são feitas à toa. Então, eu tenho como uma primeira recomendação assim importante para vocês que são gestores, não se fiem sem um aconselhamento técnico correto, né? Procurem um profissional devidamente cadastrado no CREA ou na CAL para poder ter essa sua orientação. Eu ia contar só 2 causos, né? Só para... Por favor, fique à vontade. Uma coisa verdadeira,
As duas são verdadeiras, mas uma foi uma tragédia e outra foi uma coisa engraçada. Né? A tragédia foi que eu estava no começo da minha carreira, né? Foi feito o cálculo de uma laje de uma indústria lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhava junto com um calculista muito bom, e a gente está lá no escritório e recebe um telefonema do dono da obra dizendo: nós tiramos o escoramento e a laje caiu. Pô, por acaso tinha sido eu que tinha desenhado a planta, cara, aí já os olhos foram todos para mim, né? A laje caiu mesmo, ele tirou o escoramento, por sorte não matou ninguém. Nós fomos correndo para lá, não tinha erro nenhum, nem no desenho, nem no cálculo. Quando a gente chega, não foi feito com orientação de um engenheiro, talvez vocês todos não entendam, mas os engenheiros vão entender. Quando a gente desenha a armação de uma laje, a gente desenha um pedacinho dela e escreve ferro de 4,6 a cada 10 centímetros, mas não desenha todos os ferros da laje. E o cara só colocou aqueles 3 ferros no desenho. E a laje caiu, é óbvio que ela ia cair. Então, esse foi um caso muito engraçado. Agora, eu tive semana passada um chamado de emergência e que me assustou muito, e foi à noite, um determinado prédio, a pessoa ligou para o síndico é meu amigo, né? E falou: Sérgio, eu preciso que você venha. Era um síndico profissional, porque os moradores estão dizendo que apareceu uma trinca muito comprida no prédio, muito comprida, e está passando água por ela. Estava chovendo, né? Então a água passava, era uma trinca que ficava na última laje, onde ficava o pavimento de uso comum. Mas uma coisa enorme, o prédio está caindo, eu vou chamar a Defesa Civil. Eu me assustei, obviamente, fui direto lá, né? Quando eu chego lá, pelo fato deles não terem nenhuma orientação técnica, aquilo lá era a junta de dilatação do prédio. Que não foi dado manutenção. Era uma trinca. Sim. E estava passando água porque não foi feito apropriado o machique. Não foi nem o machique. Eu ainda sou tão velho, vocês olham aqui, eu sou dinossauro, eu ainda uso a junta Fungenband, né, que prende dos dois lados com a borracha no meio. Mas o material que foi colocado no meio já tinha perdido a validade e a água passava, mas eles achavam que o prédio estava rachado. E quando, na verdade, era uma junta de dilatação que, se não existisse, o prédio tinha rachado. Né? Então, é um caso curioso, né? Mas eu quero terminar essa minha fala agora dizendo a todos vocês que o que eu tenho encontrado em todas as perícias e todas as vistorias e todos os atendimentos que eu tenho feito nos últimos 2 anos é gravemente pouco cuidado com a manutenção. Gravemente. Quase todos os prédios que eu sou chamado, eu encontro falhas, principalmente impermeabilizações que danificam as estruturas e, em geral, os gestores não dão bola para isso. Fica lá aquele ninho de concreto, ferro já desgastado, e às vezes fica anos. Gente, o ferro, a corrosão vai sumindo com o ferro e vai aumentando o volume e quebrando o concreto. Vocês não conhecem isso tecnicamente. Ao menor sinal tem que ser feito o tratamento. O problema grande existe, mas ele foi pequenininho um dia. E é fácil de resolver o problema pequenininho. A mesma coisa com hidráulica. Você mete o Durepoxi para resolver. Você bota o silicone para acabar problema de vedação. Resolve o problema de vedação em janela de alumínio metendo um silicone de qualquer maneira do lado de fora. Não resolve. Tem que usar engenharia, tem que usar técnica, e vocês não podem fazer isso sem ter um profissional do lado de vocês. Verdade. Um outro sistema muito que a gente encontra muito erro, principalmente a falta da ventilação, é o sistema de gás, Sérgio. De cada 10 prédios que a gente vistoria, pelo menos 9 não tem um sistema de ventilação para o gás, né? E, infelizmente, a gente já viu tragédias com isso. Recentemente, a gente teve explosões aí. Eu tenho 2 situações onde eu constatei a falta da ventilação e, logo na sequência, houve a explosão, né? O que, não sei se você ou o Luiz disse, é que Deus está protegendo muito, né? Tem coisas que até Deus duvida, né? Maurício, você me permite só um complemento sobre o gás?
eu tenho feito muitas vistorias e tenho feito muito acompanhamento de obras de manutenção de fachadas, etc. E, embora não seja o escopo do meu trabalho, mas 100% das vezes, a primeira coisa que eu olho quando eu faço a minha primeira visita, normalmente com prédios grandes, que têm as áreas de serviço voltadas para o exterior, obviamente, 99,9% dos prédios fecham as áreas de serviço. Tem aquecedor e fecha. Fecha. E tem aquecedor, né? E tem aquecedor. E tudo bem, você tem a ventilação permanente fixa, aberta na parte superior, né? De 600 centímetros quadrados e a inferior, o rasgo na porta da entrada de serviço de 200 centímetros quadrados. Se tiver isso, você já está resolvendo a questão da ventilação. Mas eu encontro, e digo para vocês, mais da metade dos prédios que eu tenho tido a oportunidade de prestar serviço, eu encontro mais da metade das janelas, algumas nem o basculante tem, é a janela inteira fechada. E eu escrevo, eu boto no primeiro relatório que eu estou olhando fachada, eu boto: eu vi o problema, eu não posso me calar, estou informando ao síndico e você é responsável. E já mando uma minuta de carta para ele mandar para os moradores. Eu mesmo preparo essa carta e dou para o síndico e digo: entregue aos moradores e exija a colocação, porque você, a partir desse instante, é responsável por isso, porque você está informado. O gás é gravíssimo. Vocês todos que nos ouvem, amanhã, quando vocês entrarem nos seus prédios, olhem as varandas, olhem as áreas de serviço, observem se as janelas das áreas de serviço estão fechadas e se tem báscula fixa aberta na parte superior e se a porta da cozinha tem um rasgo embaixo de 3 centímetros de altura, ou 2,5. Eu garanto a vocês, se a gente pudesse fazer uma pesquisa, que amanhã esses 1.200 colegas que estão nos ouvindo, 1.000 vão dizer: encontrei problema desse no meu prédio. E saibam vocês, síndicos, que se Deus nos livre, acontecer uma tragédia, vocês são os responsáveis, porque é proibido fechar a área de serviço e é proibido fechar a varanda. E a gente fecha os olhos a tudo isso e não toma cuidado com essa questão da ventilação. Por último, não só a questão da ventilação do fechamento das varandas, mas qual é o cuidado que os síndicos e os gestores têm quando alguém faz uma obra dentro do prédio. Tem que acompanhar a obra, tem que pedir os projetos, e na parte do gás é mais grave ainda, porque o cara muda a posição do fogão e fica por isso mesmo, e coloca o tubo de qualquer maneira. Daqui a pouco há uma explosão. No Rio de Janeiro aconteceu uma explosão gravíssima, pertinho de onde eu moro, em São Conrado. O prédio só não foi abaixo porque Deus estava segurando, né? Mas o prédio pegou fogo. Todo mundo, metade dos moradores perderam suas residências porque alguém fez uma obra, não encaixou direito, o gás ficou vazando e o cara acendeu a luz de madrugada para tomar água. Gente, vocês são responsáveis. Observem todas as obras. Peçam a RT de todas as obras. Peçam os projetos. Não deixem mexer na estrutura sem um calculista dizer que pode. Tubulação de gás não pode ser mexida se não estiver bem definida e por quem sabe fazer, e autorizado e licenciado. Eu recomendo isso de coração para vocês. Já fui consertar muito prédio, mas é trágico. Essa é uma situação trágica. É verdade. E a ART de quem está executando, às vezes, acaba sendo mal compreendida pelos condôminos, né? Achando que o síndico está querendo exigir muito, mas é a garantia que ele tem de que qualquer situação errada dentro daquela unidade vai lhe respaldar e vai evitar um processo criminal em cima do CPF dele, né? Porque, lembrando, a gente cansa de dizer, síndico, profissão de alto risco, né? Você é responsável civil e criminalmente por qualquer sinistro que possa ocorrer, né? O que o resguarda e dá uma certa tranquilidade é exatamente o laudo de inspeção predial, porque quando a edificação possui o laudo de inspeção predial e esse laudo é levado ao conhecimento numa AGE,
o síndico, obviamente, está respaldado porque ele não tem condições de executar todas as correções sozinho, né? E não tendo condições, se o condomínio não der, essa responsabilidade dele acaba sendo repartida com os demais. Mas, de novo, a gente roda e cai sempre na questão do laudo de inspeção predial. Esse é o documento fundamental que resguarda a todos os gestores de condomínio, a todos os responsáveis por um condomínio, a todos os proprietários, né, a certeza de que os erros construtivos vão ser apontados e as manutenções e orientações com relação às manutenções também vão ser dadas, né? Lembrando sempre, né, eu acabei sendo um pouco ríspido com a resposta ontem, o Luiz ouviu, né? Há sempre aquela célebre pergunta, né? Quando cai, né? E aí eu disse para ele que, infelizmente, o engenheiro não é vidente, não é mágico, não tem bola de cristal, né, para poder enxergar o futuro, né? Mas, efetivamente, o que a gente sabe é isso, né? Nós fizemos no primeiro programa dessa série aí de colapsos, Sérgio, nós fizemos o que eu chamo de uma teoria do pré-colapso, né? É aquele momento a partir do qual a segurança está totalmente comprometida, né? E aí, infelizmente, nós não temos condição de dizer quando cai, mas nós temos condição, sim, de dizer que a partir daquele momento, né, onde a estrutura está sem os coeficientes de segurança, né, como bem explicou aqui o Luiz, e quando a estrutura está sem a estabilidade, o risco de cair é evidente e vai acontecer, né? Obviamente, em função do que o Sérgio disse, né, que o concreto é sempre uma mãe, né, é sempre uma segurança a mais, a gente não tem como definir, né? Nós temos prédios, né, onde tanto eu quanto a Excel Engenharia, o Luiz e o Robson, já determinaram a desocupação por falta total de condição. São 198 apartamentos, onde já detectamos, em função de contaminação de concreto, onde o aço já perdeu 60%, 70% do seu diâmetro, né? Portanto, está em pé porque Deus quer. Um dia isso vai mudar e aí a Defesa Civil de Vila Velha vai ter oportunidade de fazer aquilo que ela disse que o chefe da Defesa Civil de Vila Velha teve a capacidade de dizer que, no entendimento dele, ele só vai atuar depois que cair, né? E nós estamos buscando a orientar com relação à prevenção de um risco, né? E as pessoas acham que isso é brincadeira, que isso como nos chamam, né, Luiz? Que nós somos terroristas, né? Estamos levando a teoria da conspiração para dentro. Mas, obviamente, é aquilo que a gente aprendeu, né? Nos 38 anos de engenharia que tenho, mais 5 anos de faculdade, eu sempre ouvi dizer, né? Eu sempre fui ensinado a saber que o concreto armado é composto de concreto e aço. Se não tem o aço, a estrutura não... ela vai, em algum momento, entrar em colapso, né? E aí as pessoas ficam achando que não, que a estrutura pode ficar íntegra sem aço. Senhor, deixa eu aproveitar um gancho que o Sérgio levantou, que eu acho que é importante. A gente sempre está bem... você falou também aí, né, que a gente não é vidente, mas muitas das vezes também a gente não é vidente para prever o futuro e muitas das vezes também para não conseguir verificar o passado, né? Então, tão importante quanto a RT, para a gente ter noção que isso foi feito de maneira adequada, é um projeto para a gente poder tomar as devidas ações no futuro, né? E o pessoal é super solícito para fazer a obra, mas pensando em custo, né? A gente faz muito projeto aqui e a gente vê que o cliente ele chega para a gente para fazer o projeto perguntando já quanto vai custar a obra. Ele sequer sabe exatamente o que ele quer de projeto, mas o valor da obra ele quer, né? Porque o custo está sempre em evidência. E aí, queria que todo mundo tivesse a consciência que, se você tiver um projeto, se você tiver um responsável técnico pela obra, se você executar as manutenções, se tiver tudo previsto, você vai ter o custo-benefício ideal. Não o custo inicial mais barato, mas o custo-benefício. Quase que todos esses prédios que, infelizmente, a gente está trabalhando, vão ficar com lastro de manutenção
muito mais onerosos se tivesse sido feito um bom projeto, se tivesse pagado uma revisão, né? Vocês estavam falando da parte de gás, que eu, nessa parte, sou bem leigo, mas, obviamente, um bom projeto de gás vai minimizar manutenções no futuro. Se você fizer um projeto, você agora vai poder prever aonde estão as coisas e, numa ação lá na frente, poder tomar cuidados e não gerar um problema maior. Então, eu acho que sim, o gestor ele tinha que, por obrigação, só deixar qualquer obra acontecer depois de um projeto apresentado e com responsável pelo projeto e pela execução. Ok, acho que o finalzinho aí não saiu, Luiz. Não sei se você desligou o seu som antes. Você quer completar? Era só falar que nenhum gestor deveria autorizar nenhum tipo de obra sem projeto e a RT do projeto e sem um executor que tenha uma RT e conhecimento técnico, né? A gente sempre embasa muito aqui dizendo que os projetos e as obras têm que ser executados por empresa especializada, seja em qualquer área, porque, obviamente, ninguém é especialista em tudo. Como eu acabei de informar, eu não sou especialista de gás e não tenho nem a mínima condições de opinar nesse fato. Mas em outras eu sou. Então a gente tem que dar direito a quem tem direito. Ok. Mas veja, ainda dentro da linha do gás, tem um detalhe importante aí que a gente precisa ressaltar, né? Você não executa um bom projeto com qualidade se você não tiver material também de qualidade, né? E no caso específico do gás, tanto no cobre quanto no ferro galvanizado, a qualidade do tubo ela é fundamental, né? Nós temos um prédio que hoje, inclusive, altera o meu caminho, né? Porque eu normalmente, para subir a ponte, eu passava por uma rua, hoje eu já passo por uma outra rua completamente diferente, porque eu tenho certeza que a qualquer momento ele vai explodir, né? Nós já, a incorporadora teve a capacidade de pegar a amostra do material que ela executou, que era um ferro galvanizado, mandar para o IPT ou para o Falcon Bauer, em São Paulo, fazer uma análise. O Instituto comprovou que o material não era um ferro galvanizado, era um tubo preto, sem resistência, né? E ela juntou isso num processo judicial, ela juntou esse laudo, achando que estava fazendo um grande negócio, né? Não sabe nem ler. Não sabe, o profissional, não sei se foi o advogado, aí a gente joga para cima do advogado, né? Porque às vezes culpar o engenheiro acaba caindo em nós, né? Mas não sabe ler um laudo, né? E juntou esse laudo, onde o laudo dizia claramente que o material não era o material adequado para aquilo ali, né? E a instalação do prédio ela está toda corroída. E o que aconteceu? São fatos que acontecem, até é importante aos síndicos ficarem atentos, né? As incorporadoras, como ela não tem solução para resolver o problema e não quer assumir a responsabilidade, ela futuca o síndico, né? Ela derruba o síndico, obviamente, é a única forma que ela tem de tirar aquele peso de cima dele, né? Infelizmente foi isso que aconteceu, né? Derrubaram o síndico, quem entrou no lugar, obviamente, está combinado, e aí não faz nada. Então, é só esperar o tempo que vai acontecer. Olha só que coisa interessante que você está levantando, e mais uma vez, uma coisa boa para compartilhar com todos, né? Sejam os prédios que são recém-entregues, e na sua grande maioria, isso é importante deixar claro, eles são, na sua grande maioria, bem construídos. Tem sempre um ou outro defeito, mas isso são coisas pontuais que são sempre fáceis de resolver. Na grande maioria, mas existem alguns prédios que não são feitos com o rigor que a engenharia pode oferecer. A engenharia oferece essa qualidade e esse rigor. Então, o que eu chamo a atenção é que nós estamos muito bem protegidos do ponto de vista legal. Não falta lei, não falta norma, não falta regra, não falta nada disso. Eu quero me referir a uma coisa que tem sido até uma pesquisa que a gente tem feito ultimamente contigo, com o próprio Luiz, a gente já tem falado muito de avançar nesses trabalhos, que é a norma de desempenho, né? O que acontece? Nós temos hoje, a sociedade dispõe hoje de uma ferramenta muito poderosa. Ela não é poderosa,
ela é muito poderosa. Eu tenho dado assistência a um incorporador no Rio de Janeiro que compreendeu bem a importância da norma, e eu vou me referir a esse ponto aqui para falar da importância do contrato de um bom projeto. Mas é qualquer área, não é só na arquitetura, é na engenharia, em todas as instalações, na coordenação do projeto, né? Ele entendeu perfeitamente isso e ele botou na equipe de coordenação, ele escolheu o profissional que ia fazer a coordenação, por acaso foi um arquiteto com muita experiência em obra, que comprovou para ele que conhece a norma de desempenho, e eu estou maravilhado com o trabalho, porque tudo que ele está fazendo nas especificações, ele traz laudado, ele exige do fornecedor o laudo, ele pegou a norma de desempenho e ele só especifica o que está dentro da norma. O incorporador já até está reclamando, porque já viu que a obra dele vai custar 10% mais caro. Mas eu comprovei para ele que vai gastar 50% a menos na manutenção. E vai ser muito mais fácil dele entregar o prédio, porque ele não vai ter queixas. Eu disse para ele, se você seguir o projeto da forma como ele está sendo feito, um projeto correto, tecnicamente bem especificado, bem dimensionado, bem desenhado, e quero me referir ao que o Luiz acabou de falar, que é a documentação técnica de um edifício. A gente entra em mais da metade dos prédios que eu tenho prestado serviço, não existe um único documento sequer, menor que seja, não tem uma planta que os construtores davam essas plantas. Hoje é até obrigatório ter, se dá um disquete, mas os prédios antigos, gente, os prédios têm mais de 50 anos, já estão dando sinais de vida útil. Nós não temos documentação técnica da maioria dos prédios. Vocês, gestores, devem buscar isso, porque algumas construtoras vão acabando com o tempo. Mas os prédios mais recentes, de 30 anos para cá, as construtoras ainda estão aí. Peçam a documentação, façam um arquivo técnico, chamem um profissional habilitado para dizer o que precisa, porque na manutenção isso ajuda demais. A gente saber onde passa. Eu agora estou terminando de fiscalizar um prédio em São Paulo que fez uma alteração total em todas as instalações de eletricidade e de água. E eu estou escolhendo os lugares por onde os tubos passam. Eu não tenho as plantas. São prédios feitos antigamente, onde ainda se usavam os ferros bacia e cavalete. Os esforços cortantes eram tratados com os ferros a 45 graus e não com os estribos, né? Então, eu hoje tenho medo de abrir um furo numa viga para não cortar um ferro. Se eu tivesse as plantas, seria fácil resolver. Então, recomendo a vocês, nossos ouvintes, procurem ter a documentação técnica. Ainda dá tempo, alguns prédios conseguem isso, mas nego bota dentro de uma caixa, larga de qualquer maneira num armário lá no fundo da garagem. Quando você vai pegar a planta, ela está úmida, está toda desmanchando na tua mão. Levem a sério a documentação técnica, levem a sério a documentação do ABITSE, os AVCBs do Corpo de Bombeiro, as acessibilidades, guardem essa documentação, principalmente os projetos. O Luiz falou com uma clareza muito grande sobre a necessidade dessa documentação. Não relaxem com isso. Vocês vão pagar o dobro do preço quando não tem projeto. Sem dúvida. Ô Sérgio, continuando aí na linha da norma de desempenho 15575, é importante ressaltar a todos, a gente tem repetido aqui constantemente, toda edificação cujo projeto foi aprovado a partir de agosto de 2013, obrigatoriamente ela tem que atender a norma de desempenho. E aí não é 10%, não. O custo adicional ele vai gerar em torno de 27% a 30%. Não tenho dúvida disso, tá certo? Então, existem ainda muitas incorporadoras simplesmente negligenciando isso, continuam construindo do mesmo jeito, como se a norma de desempenho não existisse. Esse passivo ele vai ficar nas costas dela, não tem a menor dúvida, né? Outro dia, eu ouvindo na CBN, salvo engano, uma incorporadora fazendo propaganda de que ela está atendendo a norma como se isso fosse um grande negócio. Não é isso, senhores.
e senhoras, a norma de desempenho é obrigatória para todos aqueles que precisam, que aprovaram o projeto a partir de agosto de 2013. E o laudo vai demonstrar isso claramente. É só você buscar uma certidão de inteiro teor da matrícula-mãe, que qualquer cartório hoje fornece pela internet, que você vai saber quando é que o projeto do prédio foi aprovado, quando é que o registro memorial de incorporação foi registrado. E aí o passivo fica, né? Agora, o Sérgio, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas de forma muito rápida, né? Mas é importantíssimo ressaltar isso. A alteração da legislação que está sendo proposta é no sentido de que você tira laudo de inspeção predial e mantém a obrigação de que o condomínio precisa contratar periodicamente um manual de uso e operação, né? Agora, me responda, por favor, você que acabou de dizer isso. Como é que alguém do condomínio, qualquer engenheiro que não participou da obra, vai poder elaborar um manual se ele não teve acesso a esses laudos que constatam a qualidade dos serviços, o ruído, toda a qualidade do material, os certificados de garantia desse material, que agora, por norma, deve ser entregue junto com o empreendimento, né? Então, como é que um empreendedor vai entregar um prédio atendendo a norma se ele não, na hora da entrega do prédio, ele não entregar um laudo de inspeção predial com todas essas exigências constatadas? Não tem o menor sentido, né? A legislação que está sendo proposta é ridícula. Quem fez aquilo nunca sentou num banco de escola de engenharia. Isso provavelmente tenha sido feito por advogado. Não estou falando aqui mal dos advogados, mas não tem cabimento o engenheiro propor uma alteração dessa. É ridículo, chega a ser cômico se não fosse trágico, né? Não tem o menor sentido, né? Outra coisa, de novo, só ficando nas excentricidades aí da lei, ela altera uma lei que não existe, quer dizer, é difícil até de dormir com um barulho desse na cabeça, não é isso? É verdade, a gente nota algumas coisas, elas existem só para preencher papel, e isso é muito curioso, e vocês todos já devem ter ficado diante disso. Às vezes, a gente precisa atender uma determinada exigência, e o que você quer contratar é um papel. Não, me arranja um papel. Quer ver um exemplo que acontece? Norma de qualidade. Gente, que eu já ouvi falar, não, que eu quero só o papel. Arranja para mim o papel, o carimbo, que é porque eu vou pedir um financiamento na Caixa e precisa dizer que eu estou lá no programa. Aí eu falei, puxa, mas é tão mais fácil você fazer o programa, você vai implantar um programa de qualidade, né? Você vai gerar uma regra para a tua empresa, para você trabalhar melhor, vai ter mais economia. Eu sou um entusiasta de tudo isso, porque isso só melhora o trabalho da gente, ele não piora. Eu não sou contrário. As pessoas dizem assim, mais uma burocracia, mais um troço para tirar dinheiro da gente, mais uma coisa que inventaram. Se você for olhar desta forma, é verdade. Mas se você for um cara consciente de que você... claro que a gente pode discutir um ou outro exagero, não tem dúvida que pode acontecer alguma coisa que poderia ser melhor, mas é justamente aí que é a importância da gente estar trabalhando junto com esse material todo, porque nós vamos poder medir o que é exagerado, o que não é, e levar isso para os nossos órgãos, para os Sinduscons, para os CREAs, para o Clube de Engenharia, e tudo isso, o bom senso prevalece quando você está trabalhando com técnica e com qualidade. É a mesma coisa numa perícia. Se você estiver diante de um perito judicial correto, sério, 2 assistentes técnicos sérios, o problema acaba na perícia, acaba na vistoria, acaba na diligência, porque contra a técnica, contra a coisa feita corretamente, não existe como sair fora, não existe como burlar isso. Então, eu acho muito importante, extremamente importante, que nós tenhamos esta consciência. As normas não foram inventadas para criar mais uma despesa. As normas foram inventadas para que a gente possa trabalhar melhor, para que exista uma regra.
Tem gente que acha que quando tem regra a sociedade está atrasada, que o bom era não ter regra nenhuma, né? Mas não é verdade. A gente precisa regular sim, porque senão vai ter esse fabricante desgraçado que não bota o cobre e ainda vai ter um maluco que vai dizer que pode usar. Quando pegar fogo e teu filho for queimado por causa disso, aí tu vai entender o que a gente está falando. Exatamente. Mas esse fio é mais barato, com certeza. Sim, ele é mais não barato. Não tem a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida. Nós temos que preservar o trabalho com toda a técnica e com todo o rigor. O rigor economiza. Um projeto bem feito é fator de economia, não é despesa. Trabalhar direito é fazer a obra uma vez só. Quando você vai com rigor, tu só executa a obra uma vez. Eu faço o orçamento de uma obra, não dá para fazer 2 obras com uma. Se eu digo que eu fiz uma massa externa com 3 centímetros, se eu não conferir o prumo da minha estrutura, ela vai ter 5. Vai custar o dobro. Vai ter 17, como a gente já viu aí, né, Luiz? Vai ter 17. Isso acontece. Isso por falta de rigor. E se você tem um programa de qualidade, você vai ter uma regra para fiscalizar isso, vai ter uma ficha para preencher que vai te impedir de fazer essa bobagem. Então, levem a sério isso. A técnica é a nosso favor. Ela nunca é contra nós. A técnica defende a engenharia. Ela não vai contra a engenharia. É importante, você tocou em valor, né? A gente teve uma informação essa semana de que os argumentos que usaram com o prefeito de Vitória para tentar viabilizar essa alteração aí foi de que o laudo é um instrumento muito caro, né? Eu não sei aí no Rio, mas em média aqui o que a gente vê é que por unidade, por apartamento, um laudo custa 150, 200 reais. Será que 150, 200 reais para você ter a sua segurança, ter a sua qualidade de construção, ter a sua vida útil da edificação garantida, é muito numa edificação que custa de 500 a 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões? Infelizmente, isso é argumento de quem realmente não sabe o que está falando. Desculpa, mas... Senhor, fazendo aqueles paralelos que a gente gosta muito de falar, eu falei no início aqui da saúde do edifício, né? Será que se fosse a sua saúde, você ia segurar valor para fazer um exame? Será que você ia deixar de consultar um especialista porque é a sua saúde? Fazendo um paralelo junto com o Sérgio falou aqui, né? Na medicina, se o médico errar, se ele errar comigo, não falando mal do médico, obviamente, como você não falou mal do advogado, né, para deixar claro, mas se ele errar, ele pode até me matar. Mas nós, engenheiros, quando erramos, a gente mata como metralhadora, porque a gente mata um monte. Então, a consciência tem que ser triplicada. Tá? E aí a gente vê negligências absurdas, né? Projetos mal feitos, sem cumprir norma. Memorial descritivo, tem alguns anos eu pego projeto para revisar e nunca bati de frente com o memorial descritivo de projeto. Sim. É uma coisa que chega a já absurdo, você não consegue entender como aquele projeto foi concebido. Como é que você vai agora ter gerência para melhorar aquele projeto, para propor uma manutenção, seja ela qual for? Não tem. Isso eu estou falando de coisas básicas. Imagina se a gente for começar a rebuscar, né? Aqui a gente tem, essa semana a gente está fazendo, sei lá, passando por 4, 5 edifícios essa semana na nossa mão, um IPC outro. Nenhum deles tem projeto de fachada. Projeto de impermeabilização não tem. Quando não tem, não é seguido. É a vergonha da vergonha da vergonha. É o que eu disse, infelizmente, a constatação que a gente tem é que a qualidade da engenharia ela está caindo a cada dia, né? Não sei se é no objetivo de economizar, mas é uma economia burra, como o Sérgio acabou de explicar, né? Ou se é realmente falta de capacidade, né? Não querendo aqui falar mal, mas, obviamente, quando eu fiz engenharia, só existia a Universidade Federal, né? Hoje a gente vê escola de engenharia fazendo curso à distância, né? Eu, sinceramente, pelo curso que eu fiz de engenharia, eu não consigo entender como é que um engenheiro pode ser formado à distância, né? EAD, virtual, tudo isso. Infelizmente, eu não consigo entender como um engenheiro pode ser formado. Talvez um advogado, talvez uma outra profissão qualquer, né, que demande menos a experiência técnica, talvez até se possa entender, né, essa ensino à distância. Mas, infelizmente, para a engenharia, para a medicina, né,
Como é que você vai pensar num médico se formando, fazendo ensino à distância? Chega a ser de arrepiar, né? Será que a pessoa vai ter condição de cuidar dele mesmo, né? Não precisava nem cuidar do outro, né? Ele talvez não tenha capacidade nem de cuidar dele mesmo. Portanto, exatamente por isso, né? E aí, voltando lá 2015, 2016, quando eu comecei a buscar interesse em tentar viabilizar leis, né? Eu depois que o prefeito sentou em cima da legislação que foi aprovada por 14-0, eu, sinceramente, desacreditei de buscar uma legislação e passei a fazer, né, exatamente isso que a gente está fazendo agora. Obviamente, antes, sem essa possibilidade de lives, né, porque até antes da pandemia a gente não tinha isso difundido, mas efetivamente agora a gente atinge um público muito maior, né? E exatamente esse é o objetivo, né? Se a lei não está fazendo efeito, pelo menos a gente divulgar a importância, a necessidade e às vezes acaba buscando aí atender a essas pessoas que precisam saber o que está acontecendo, né? Agora, gostaria também, né, dentro daquela sequência que o Sérgio comentou, a questão da manutenção predial, né? A gente sabe que é um trabalho difícil, técnico, né? Mas o Luiz poderia nos relembrar aqui, né? Nós já falamos sobre isso várias vezes, de um aplicativo que foi desenvolvido para a manutenção predial, né? Esse aplicativo já está disponível, parte dele inicial é gratuita, né? Não tem nem por que dizer que não procurou, né? Porque ele está gratuito na internet aí, é só buscar aí vistopred.com.br, é isso, Luiz? Perfeito, seu outro. Por favor, dá mais uma relembrada nisso, que a repetição, às vezes, né, a gente tem isso de normas de trabalho, né, de segurança, né? Passei 2 anos e pouco dentro da usina do Samarco, né? E todo dia a gente tinha lá aquelas reuniões DDR e tudo mais, onde você repete constantemente para o funcionário a necessidade de uso de equipamentos de proteção e segurança, né? Eu acho que a aprendizagem acaba acontecendo isso. Na repetição das coisas, as pessoas acabam buscando entender o que a gente está querendo falar. Olha só, antes do Luiz falar do Vistopred, eu quero dizer que eu já estou implantando ele, tá? E eu quero dizer que funciona. Então, vocês todos que estão ouvindo, não podem perder essa oportunidade, porque vai ajudar demais todo mundo. Eu estou implantando em um dos prédios aqui que eu estou prestando assessoria, e a administradora já abriu o olho, já regalou o olho para cima disso. Então, aproveitem, porque o trabalho que o Luiz e o Maurício fizeram nisso é espetacular. Não é mais ou menos, não. Eu estou falando isso aqui, não tenho nenhuma ligação com o produto, mas eu quero dizer que eu já virei fã de carteirinha. Só ressaltando, antes do Luiz explicar, nós temos 2 grandes vantagens, que é o que me encanta nesse aplicativo. O primeiro é guardar documentos, né? A gente está cansado de ver síndico sair, passar o comando para outro, né? E levar tudo, esconder tudo, não passar informações, né? E aí fica o síndico que está entrando totalmente perdido, né? Com esse aplicativo, todo o material elaborado, se for um laudo de inspeção predial, se forem projetos, se forem documentos simplesmente de manutenção, eles vão estar arquivados em nuvem, e aí você tem uma sequência de trabalho a ser seguida, né? E o segundo, né, que ainda vai depender ainda de uma boa implantação do sistema, né, do aplicativo, é que num futuro bem próximo nós vamos estar conseguindo avaliar a qualidade da manutenção, né, e a qualidade da edificação simplesmente pelo aplicativo. Do mesmo jeito que você vai numa loja comprar uma geladeira, comprar um ar-condicionado, e você vê lá que aquele equipamento ele tem eficiência de energia, ele tem qualidade
de execução, né, foi feito com qualidade, você, dentro em breve, vai poder fazer isso com o seu imóvel. E isso vai lhe dar um respaldo, vai lhe dar um retorno e uma rentabilidade absurda. E, com certeza, vai ser o grande diferencial, né, desse trabalho. Mas, Luiz, por favor, explica para nós. Beleza, vamos lá. Acho que o senhor explicou bem as partes aí, vamos dizer assim, fundamentais, né? A parte de documentação que a gente está dizendo aqui, que é fundamental ter. A parte de continuar as manutenções, que o aplicativo traz bem isso. Eu venho falando em algumas funções dele aqui, mas hoje eu acho que eu vou falar de uma função que hoje a gente conseguiu implementar ela bem aqui no edifício, e foi bem legal, que é a linha do tempo. O que é essa linha do tempo? Toda vistoria que for executada, toda obra que for realizada, toda manutenção que for realizada, todo documento que for incorporado ao aplicativo vai ter a sua linha do tempo. E essa linha do tempo ela não é editável, ou seja, ela vai servir como uma transparência para quem futuramente for comprar o imóvel, para quem futuramente for fazer a gestão desse imóvel, dessa edificação. Então, você vai ter uma linha do tempo desde que for implantado o aplicativo e, anualmente, ela vai ser vindo alterada e ser justificada. Então, você vai saber quando foi feita a última manutenção, eventualmente, de rejunte, e pode ali mesmo já linkar e já jogar para a próxima daqui 1 ano, daqui 6 meses, de acordo com um profissional que vai te indicar isso. Então, além do controle, você vai trazer transparência, que é um dos objetivos também do aplicativo. Na ponta final dele, a gente vai qualificar o edifício, mas principalmente trazer transparência, né? Um mundo perfeito, um mundo ideal que a gente espera um dia atingir, é vir aqui e parar de falar de problemas de edificação e começar a exaltar as qualidades da edificação. Que mundo ideal seria que eu pudesse pegar um aplicativo e verificar o prédio onde eu estou aqui no meu apartamento, como é que foi feita a execução da obra, quantas vistorias teve dentro da obra, os materiais que foram usados dentro da obra, eventualmente, como o Sérgio falou, inclusive os problemas e como eles foram sanados. E agora eu tenho toda a condição de avaliar isso e escolher se o meu prédio é um prédio que eu quero morar nele e vou agora embarcar num financiamento, ou se talvez seja o prédio vizinho, né? Porque eles sim têm todo o histórico. Então, essa ferramenta que a gente colocou para rodar hoje, e assim, o condomínio que estava com a gente ficou maravilhado. Essa linha do tempo eu ainda não tinha falado aqui nas lives, e a gente vai começar a discutir mais sobre ela aí, mas principalmente botando essa ideia da transparência nos dados que são fornecidos e no controle da edificação, né? Lembrando sempre, senhores síndicos, que, em especial os síndicos, né, e gestores, a gente repete isso constantemente, mas constantemente. Hoje, de novo, eu precisei dizer para a síndica, né, que estava do prédio que estava lá sendo periciado, que a gente precisa de todos os registros de manutenção, né? Aí ela disse, dos 2 últimos anos, do último ano, é fácil porque é minha. E o para trás, como é que eu faço? Eu falei, não sei, né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Eu preciso do registro. Nós vamos ter que provar para a perita que a manutenção foi feita, né? Se a gente não prova, nós vamos ter problemas. Então, busque a sua administradora, busque quem são os síndicos anteriores, eles vão ter que dar solução nisso, né? Então, senhores síndicos e síndicas, fazer a manutenção não basta, você precisa ter registro de que fez a manutenção, né? Fazer manutenção e não registrar é quase tão igual a você não fazer, porque você vai precisar provar, inevitavelmente, em algum momento vai ser precisar comprovar, né? E aí, dentro do que o Luiz estava comentando, eu me lembrei ontem, né? Eu passei boa parte da noite, depois que cheguei tarde da noite daquela reunião ontem lá, Luiz, você não percebeu, você estava... chegou uma senhorinha para mim, se via uma pessoa humilde, né? Mas, senhor, tudo isso que está sendo falado aqui, para mim, é absurdamente inadmissível, incrível. Nós acabamos de comprar esse prédio aqui, esse apartamento, pagamos à vista tudo que a gente tinha e mais alguma coisa que a gente não tinha, nós demos aqui, e pelo que você está me dizendo aqui, infelizmente, não tem condição de ficar morando num prédio desse, né? Eu falei, senhora,
infelizmente, é mais ou menos por aí, né? E aí é o que eu disse, né? Essa notícia que a gente leva, na verdade, tinha que ser dado para os incorporadores, né? E aí eu convoco eles, em vez de ficarem manipulando vereadores, vamos lá para frente da GE, mostra a cara, vamos lá explicar que você errou, que você não fez uma revisão de projeto e que aquele projeto que você executou está em risco de colapso e que a estrutura está interditada e não tem solução para isso, tá certo? Isso que realmente... É importante lembrar que eles podiam tirar proveito disso. A gente tem casos aqui em Vitória que a incorporadora tirou proveito disso, assumiu a responsabilidade, que dentro da obra dela ela contratou uma empresa que gerou o erro para ela, foi lá, reforçou as 3 torres e hoje está bem no mercado. O prédio é considerado um dos mais seguros de Vitória, já falamos o nome dele aqui algumas vezes, porque ela assumiu a responsabilidade, foi lá, comprou o barulho, gastou o que tinha que gastar, e hoje eu acho que ela acaba tendo lucro com isso, porque é uma empresa que eu acho que a gente pode contar que se tiver um outro problema, ela vai assumir e vai garantir, né? Com outras não, corre, foge, e aí só vai perdendo o preço de mercado, né? Infelizmente. Infelizmente, é a grande maioria que a gente vê aí hoje, né? Esse exemplo que você está dando aí sinceramente, eu acho que a gente está elogiando, não tem problema de falar, a Cirela, né? É uma grande empresa nacional e realmente não precisou, né? Vocês participaram, eu não participei, mas você e o Robson participaram, e não houve nem necessidade de se brigar para que isso pudesse ter acontecido. Ela simplesmente, num primeiro momento, né, pelo que eu entendi, ela disse, não, o erro foi meu, eu vou executar, o condomínio contratou uma fiscalização de vocês, eles atenderam na íntegra tudo que a fiscalização exigiu como qualidade de reconstrução e tudo foi resolvido de uma forma muito tranquila. É óbvio que ficou trauma, ficou uma morte, né? Ficou pessoas que a gente sabe que, em função de tudo aquele trauma, não quiseram voltar mais para o prédio, né? Mas, obviamente, é um diferencial, eu não tenho dúvida disso, né? Então, cabe aí a essas pessoas botarem a mão na consciência, né? E entenderem o que está acontecendo e o que vai acontecer, porque a gente não está querendo aqui anunciar desgraça, né? Mas, inevitavelmente, mortes vão acontecer. Semana passada, retrasada, aconteceu 3, e aí a coisa vai continuar no mesmo ritmo e talvez pior em função de todas essas perspectivas que nós colocamos aqui, né? Portanto, a nossa briga vai continuar. Nós estamos aí buscando que quem cometeu os erros corrijam esses erros, apenas e tão somente isso. Não estão pedindo nada a mais, né? A gente está cansado de ver aí recall de empresas que produzem carro, né? Dessas montadoras, né? Já virou até rotina, isso já nem chama mais atenção, né? A empresa descobre uma peça defeituosa, ela já vai lá para a televisão, já anuncia, já faz o chamamento, já faz as trocas e não tem mais dúvidas, né? Infelizmente, na construção civil vai ter que ser assim, em algum momento vai ter que ser assim, né? Por quê? Porque no momento em que se constata os erros, precisam ser corrigidos, não tem muita solução, né? Bom, mas eu acho que a gente já se estendeu mais do que devia. De novo, agradecer muito ao Sérgio Craveiro essa oportunidade. No final, depois da manhã, nós vamos estar aí juntos. Esperamos estar demonstrando para todo o país, mais uma vez, todo esse trabalho, né? Lá no 4º CONASE. Convidar a todos que tiverem a oportunidade, né, de estar em São Paulo no próximo final de semana, nesse próximo final de semana, sexta e sábado. Vão ter dias intensos de muito trabalho. A Leonita já nos ajudou aqui, botou as informações aí no rodapé, e, sem dúvida, qualificando os síndicos, né, dando capacidade a eles de conhecer e de entender como se faz uma boa gestão de uma administração de um condomínio, que nós vamos ter boa parte desses problemas resolvidos e provavelmente não termos dependência de legislação, né? Porque no momento em que o síndico souber o que deve ser feito, nós não vamos precisar ficar dependendo de leis que ficam obrigando a isso ou aquilo, né?
Agradecer ao Sérgio Nisquier, peço desculpas, né, porque em função de tudo isso, a gente até falou mais de todos os problemas nossos aqui, acabamos nem ouvindo, mas se Deus quiser nós vamos ter uma oportunidade de voltar a falar. Ao Luiz, né, que também está sempre aqui, mas é uma forma da gente poder estar transferindo, né, programa a programa, uma sequência de trabalho que é fundamental para que todos entendam, né? Sérgio, está à sua disposição para as considerações finais. Quero me despedir de todos, agradecer mais uma vez a organização desse programa. Podem contar comigo sempre que quiserem. Você e o Luiz, por favor, não deixem de visitar o Rio de Janeiro ou São Paulo, eu estou nos dois. Quando estiver no Rio e em São Paulo, avisa, para a gente, ao vivo, poder conversar bastante sobre isso. Essa nossa união, junto com a sociedade, é que vai fazer com que nós possamos, num futuro muito próximo, poder contar com moradias mais seguras, mais felizes e com mais saúde. Então, muito obrigado e até a próxima. Luiz. Agradecer a participação, que tem sido aberta as portas aí para a gente poder participar. É muito bom participar com o Sérgio aqui também. Sérgio, quando vim aqui, Espírito Santo tem 2 casas para ficar aqui, fica à vontade. O meu é apartamento, é prédio, mas a gente está tomando conta aqui. O seu outro é casa, ele deve estar tomando conta lá. Mas, enfim, tem que ser com concreto não contaminado, hein, senhor? Pode deixar, a gente está de olho. Mas, enfim, agradecer a participação de todos, que tem sido sempre bem legal aqui. E acho que só de novo, para juntar mais um pouquinho, eu vou deixar a reflexão que eu tenho deixado toda vez. Eu sei que o seu outro gosta muito dela. Eu imaginei isso. Use todas as AGE para pelo menos finalizar e deixar a pulga atrás da orelha, né? Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Eu quero muito que todo mundo escute só o cuidado. O coitado deixa para outra profissão. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um resto de noite aí agradável para todos, em que pese a cabeça da gente está pesada em função de tudo que vem acontecendo, mas se Deus quiser, em breve a gente vai ver um novo horizonte para esse país. Um grande abraço. É possível elevar o nível de